o povo começou a viver um loop, adora a Deus, se desvia dos caminhos do Senhor, sofre as consequências do pecado, se volta pra Deus, oferece sacrifício, serve a Deus, se desvia do caminho do Senhor, sofre as consequências do pecado, se volta pra Deus, oferece sacrifícios. E aí foram um monte de animal morrendo, né? E já não tava mais viável essa situação, porque o pessoal tava nesse ciclo vicioso de peca e volta, peca e volta, peca e volta. E a cada volta tinha vários sacrifícios, porque era quase um sacrifício assim por pessoa. A paz do Senhor, meus irmãos, sejam muito bem-vindos novamente ao canal Não Mais Eu Oficial. Canal onde a gente busca não sermos nós, mas sim a essência de Cristo sempre, sempre, sempre habitando em nós. Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Ana Paula, sou discípula de Cristo nessa terra, igualzinho a você. Afinal, tá esperando o que para despertar o seu chamado? Vamos pregar essa palavra, vamos falar desse Cristo para fazer ele voltar mais rápido pra gente, amém? Bom, gente, o tema que eu quero tratar hoje com vocês é: obedecer é melhor do que sacrificar. E hoje a gente vai entender por quê e da onde que veio. Suponho que você já tenha escutado essa frase na sua vida de algum adulto, de alguma pessoa te falando isso. E hoje eu vou te contar que ela tá lá na Bíblia. Eu vou explicar pra vocês o contexto em que essa frase foi falada. E você vai sair daqui entendendo um pouquinho mais do porquê a obediência é bem melhor do que o sacrifício pra Deus. Contexto geral, lá em 1 Samuel, Deus tinha acabado de levantar Saul como rei, lembrando que Deus ele não queria rei nenhum para Israel, porque o próprio Deus já governava eles. Só que eles olharam as nações em volta, o povo de Israel viu, olha, todas essas nações em volta tem um rei, famoso, Maria vai com as outras, e falaram para Deus, queremos um rei também. E aí foi a vontade permissiva, Deus levantou Saul. E a primeira ordem de Saul era: olha, você vai contra tal cidade, vai lutar contra ela, e eu quero que você deixe tudo em ruínas, não poupa nada, não poupa ninguém, mata do maior ao menor, mata todas as criações, não deixa nada. Essa foi a ordem que Deus deu para Saul. Só que chegando lá para lutar contra a cidade, Saul viu que os rebanhos eram muito bons. Os rebanhos eram bem cuidados, eram animais formosos à vista. E aí, os soldados de Saul deram uma famosa ideia, falando: ó, vamos poupar esses animais aqui pra gente dar de sacrifício a Deus, porque isso era uma coisa que aconteceu muito na época. Tanto que no Velho Testamento, acho que é o livro de Levítico, mas fala sobre todos os sacrifícios que tem que ser feito, oferta pelo pecado, pela culpa, enfim, muitas ofertas ali eram animais que eram usados, então eles tinham esse costume de sacrificar animais a Deus. Saul então se deixa convencer a desobedecer a voz de Deus para obedecer a voz do povo. Ok, vamos poupar o melhor da criação pra gente ofertar a Deus, dando essa desculpa de que era pro Senhor ainda. Eu vou desobedecer o Senhor pro Senhor. Olha só, gente, faz sentido desobedecer a Deus pra fazer um negócio mais legal pra Deus. Sem entender que se Deus dá uma ordem, é porque é a melhor ordem a ser seguida. Então tá, Saul vai e poupa o rei da cidade. Deus mandou matar todo mundo, ele vai e poupa o rei também. Faz aquela parceria, aquele famoso feat com o rei lá da cidade. E poupa o melhor das criações pra poder ofertar a Deus. E aí volta pro acampamento, eles todos felizes, comemorando e tal. E Samuel, que era o profeta da época, então é chamado por Deus, Deus fala com ele: olha, tu vai lá naquele acampamento, porque Saul me desobedeceu. E aí Samuel chega lá e vira pra Saul e fala: que barulho é esse que eu tô escutando de animal? Porque animal faz barulho pra caramba, né? Imagina um monte de boi, um monte de ovelha, o carneiro, aquele barulhão. E aí Samuel pergunta pra Saul e Saul vira e fala: então, é a hora que tu tem que falar com o profeta que tu desobedeceu. Ele vira e fala: olha, mas foi pra ofertar ao Senhor. Aí Samuel vira e fala: não interessa, você desobedeceu. Aí Saul vira e fala: mas não fui eu, foi o povo que me convenceu a salvar essas criações, a poupar para sacrificar a Deus. Então assim, ele ficou rebatendo, eu acho incrível. Na mente de Saul, ele estava convicto, e quantas vezes nós não ficamos desse jeito também? Na mente de Saul, ele estava convicto de que ele estava obedecendo, ele tinha obedecido a Deus. Fui lá, lutei com a cidade, matei todo mundo que o Senhor mandou, mas eu poupei o rei, não estava ali no acordo, talvez nas linhas pequenas, e aí foi a interpretação própria dele. E o Senhor mandou matar todos os animais também, mas aí eu poupei para ofertar pro Senhor. Enfim, na mente de Saul, ele estava certíssimo no que ele fez. Primeiro rei levantado, desobedeceu a Deus e achou que estava certíssimo no que estava fazendo. E Samuel vira para ele lá em 1 Samuel capítulo 15, verso de número 22, e fala o seguinte:
tem o Senhor deleite maior nos sacrifícios e nas ofertas do que em você obedecer à voz de Deus? Aí ele fala, é melhor obedecer do que sacrificar. Deus, ele nunca pediu um sacrifício. Deus, ele sempre quis a obediência desde o início. Ele queria a obediência de Saul. Porque o sacrifício, ele vai trazer, hoje em dia principalmente, consequências ruins, né, para seres humanos. Então, o que Samuel fez? O profeta daquela época pegou, matou o rei lá que Saul tinha poupado. E no final da história, a ordem de Deus foi cumprida, porque acabou-se com toda aquela cidade. Então Saul, como consequência de desobedecer a Deus, logo na primeira ordem que Deus tinha dado para ele tem o reino tirado dele. Deus, ele passa o reino para outra pessoa, que a gente sabe que vai ser o rei Davi, o próximo rei de Israel. E por que Deus prefere a obediência ao invés do sacrifício? O sacrifício sempre traz algum tipo de consequência, dor ou perda para os seres humanos. Era a morte de animais que acontecia, muitos animais eram mortos. Foi o trono ser retirado de Saul, a desobediência, o sacrifício que Saul preferiu ofertar em vez de ofertar a obediência dele a Deus. Foi o trono ter sido retirado dele, então foi uma consequência muito triste. E hoje em dia é a ruína da nossa alma quando o pecado a corrompe. Então desde o início Deus nunca quis o sacrifício. Deus, ele sempre quer a obediência. Obedecer à voz daquele que te criou, que te chamou, que tem a sua vida toda diante dele, sempre vale a pena. Se Deus já viu todos os nossos dias, ele pode nos livrar de tristezas que a gente nem imagina. Por isso que obedecer é melhor do que sacrificar. Então a gente chega numa parte da Bíblia em que fica inconcebível isso. E aí a gente entende por que a obediência é melhor do que o sacrifício para Deus. Depois que Josué morre, a gente tem lá em Juízes um ciclo interminável em que o povo de Israel, eles voltavam-se para Deus, ofereciam sacrifícios, serviam a Deus um tempo, depois eles voltavam para o pecado. Eles ficavam nesse ciclo interminável. Começa um capítulo falando, e o povo de Israel se esqueceu do Senhor e seguiu os outros deuses. E depois, no próximo capítulo, mas eles se voltaram para Deus de novo. E aí era uma sequência muito interminável. Então imagine quantos sacrifícios não foram necessários. Eram muitos animais sacrificados, quando Deus só queria a obediência, a fidelidade do povo desde o início. Então, para Deus, é muito melhor que você ofereça a sua vida em obediência a Ele, mesmo que a obediência te exija renúncia, do que ver você tendo que enfrentar as consequências do seu pecado para poder se voltar para Ele. Hoje em dia, a gente não tem mais sacrifícios de animais, só que quando a gente desobedece a voz de Deus e o que Ele ordenou, a gente vai por um caminho que traz muito mais sofrimento pra gente, algo que Deus não queria de jeito nenhum para nossa vida. E o maior exemplo que a gente tem de que Deus prefere a obediência do que o sacrifício foi a vinda de Jesus. Separam-se então com a vinda de Jesus, o Velho do Novo Testamento, e Deus, ele envia o seu Filho como um único sacrifício perfeito para que nenhum outro sacrifício precisasse ser feito. Então, depois de Jesus, a gente tem ali o fim das ofertas de animais, porque ele foi o Cordeiro Santo que tirou o pecado do mundo. Então foi um único sacrifício que poupou milhares de outros sacrifícios de serem feitos. A obediência de um homem livrou milhares de outros sacrifícios. Então Deus, ele prefere muito mais a obediência. E Jesus, ele veio, ele obedeceu ao Pai, e hoje em dia a gente tem a oportunidade de seguir aí um dos maiores exemplos que a gente tem. Que nesse dia eu e você possamos entender o valor que a obediência tem para o Senhor. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que enfrentar as consequências da desobediência à voz de um Deus que te conhece, de um Deus que fala as coisas para a sua própria proteção. Obedecer é melhor do que voltar depois aos pedaços por ter desobedecido à voz do Senhor e querer fazer as coisas da sua própria maneira. Então, que a gente use de exemplo a história do rei Saul, um exemplo que a gente não vá seguir, um exemplo de coisa que a gente não deve fazer. Então, sempre que for difícil obedecer à voz do Senhor, lembra que a obediência é sempre melhor do que o sacrifício. E Deus, ele te conhece. Ele quer te livrar de coisas que você pediria livramento se soubesse das coisas que ele sabe. Então que hoje o Espírito Santo capacite a mim e a você para poder ouvir a voz de Deus, obedecer a ordem que ele dá, porque a gente entendeu o valor da obediência para o Senhor, amém?
Que assim como na história de Saul, a gente tire de lição e não siga aquele exemplo. Porque a desobediência fere o coração de Deus. Imaginem só como ficou o coração de Deus com o primeiro rei que ele levantou para liderar a nação santa, a nação que Deus ama Israel. E aí o primeiro rei já desobedece a ordem dele, então imagina como fica o coração de Deus quando ele te manda obedecer e você desobedece, ele sabendo das consequências ruins que aquela desobediência vai trazer para sua vida. Imagina como fica o coração de Deus com isso. Eu imagino que fique muito triste. Então, por mais que a obediência às vezes exija renúncia da gente, obedecer é sempre melhor do que sacrificar. Amém, irmãos? Até aqui o Espírito Santo me trouxe e o mais eu deixo pra ele, porque eu sei que ele faz. Amém?